Então vamos retomando aqui, só para lembrar o seguinte, quem está assistindo o curso de longe, né, ou que esse curso já acabou há muito tempo, a gente está periodicamente retomando as aulas do curso. Então, a aula número 20 foi dada, não sei, parece que no início de outubro, ou seja, tem um certo tempo. Essa é a aula 21, então a gente está seguindo o curso agora, já fora do programa, que o curso já acabou, e a gente vai se reunindo periodicamente para discutir mais alguns tópicos e ir completando o curso aos poucos, né? Mas as aulas estão numeradas, então as aulas estão numeradas, não tem erro, nós não estamos saltando aula nenhuma. A aula 20 foi dada há umas semanas, talvez um mês e meio atrás, e a aula 21 está sendo dada hoje. Provavelmente a aula 22 vai ser dada só daqui a 2 semanas, provavelmente na semana de 21 de novembro. Então, só para lembrar. Então, o que nós fizemos aqui? Nós estamos fazendo, só para retomar o objetivo aqui. O objetivo aqui é nós começarmos a comparar a estrutura das correntes carregadas, né? Das correntes eletromagnéticas de portadores carregados. Então, nós fizemos o caso mais comum, que é o caso dos portadores fermiônicos, os elétrons, né? E aí, por consequência, na teoria quântica, os pósitrons também. Mas a gente tem o caso do campo de Dirac, que é o caso padrão do eletromagnetismo, porque a corrente eletromagnética natural é a corrente fermiônica. Então, nós temos visto que essa estrutura aqui da corrente, o que significa o valor da carga, que é a carga fundamental. Então, a partícula tem uma carga que é Q vezes a carga E. A carga E é a carga do pósitron, é a carga positiva, 1,6 × 10 a menos 19 coulombs. A carga do elétron é menos E. Então, Q é igual a menos 1. Então, essa carga aqui, ela pode ser 0 se a partícula for neutra, mais ou menos 1, e assim por diante. Quer dizer, Q é igual a menos 1 descreve o elétron. Só para lembrar. Muito bem, então a gente viu que a corrente eletromagnética, no caso livre, tem essa forma. No caso que nós introduzimos a corrente, o campo eletromagnético, nós revimos a equação de Dirac em presença do campo eletromagnético e, de novo, a corrente tem essa forma. Só que o psi não é mais o psi do caso livre. Então, nós usamos a equação de Dirac, aqui a equação de Dirac em presença do campo eletromagnético, para substituir esse psi, e isso nos deu essa expressão. Então, essa aqui, normalmente a decomposição de Gordon é sem esse termo aqui, porque o caso é livre. No caso de haver um campo eletromagnético presente, então a decomposição de Gordon fica assim, aparece esse termo novo, em presença do campo eletromagnético. Ali não é zero. Ali aqui é elevado. Na verdade, aqui é Mi, perdão. Aqui é Mi e aqui é Mi. Não, a corrente é Mi, né? A corrente é Mi. Então, deixa eu botar aqui o seguinte, então aqui é B, Mi, sigma, Mi. E aqui, só botar aqui, a corrente é toda Mi, perdão. Mi, tá certo. Então, esse termo aqui, ele desaparece no caso do campo de Dirac livre e ficam só esses dois termos. A corrente de convecção, que é a corrente que dá um momento, né, que tem uma velocidade, aqui o campo depende do momento, da velocidade, e esse termo aqui é o que então, nós já vimos, ele tem interpretação do momento transférico. Nós vamos olhar um pouquinho agora. Olhando essa expressão aqui, vamos dar uma olhadinha nessa expressão, do ponto de vista do espaço dos momentos. Então, se nós lembrarmos o seguinte, o psi está aqui, né? Vou passar a escrever a expressão de Fourier dele, imaginando que aqui tem uma dependência em Tx, né? Então, esse psi pode ser escrito assim. Ele vai ter a integral, vamos dizer assim, vamos colocar aqui o espaço dos momentos, P4P sobre 2π². Aí aqui vamos ter a transformada de Fourier do campo, no espaço dos momentos, né? E aqui é a menos IPx. Então, vamos dizer que esse aqui, tá. Vamos pegar o psi barrado. Vamos pegar o psi barrado, vamos colocar um momento pelinho, vamos dizer, então, integral D4 pelinho.
aqui é o psi transformado de Fourier, momento P' barrado no espaço de Dirac, e aqui é a menos I P' x. Então, se a gente fizer essa expansão no espaço dos momentos, esse termo aqui, essa derivada aqui, vai produzir a derivada desse termo aqui. Então, ela vai produzir aqui esse termo de psi barrado. Tá aqui. Psi barrado dmi psi vai produzir para nós, vai produzir aqui o menos, vou omitir o i, tá? Eu só estou querendo botar a forma do termo, vai produzir para nós um menos p, estou derivando pmi, que vem daqui, essa derivada vem daqui. E aí, claro, vai ficar o psi tio barrado de P' e o psi tio de P. Vai ser esse termo aqui. Aí o outro termo, que é menos dmi psi barrado vezes psilinha, vezes psi, né? Ele vai produzir para nós, vai pegar o momento daqui. Então ele vai pegar o P', mas aí esse cara aqui vai ter um menos na frente. Então vai ficar aqui menos P' mi. E aí vamos ter aqui psi tio barrado de P', psi tio de P. Por que eu estou chamando a atenção aqui? Só para mostrar que esses dois termos aqui, no espaço dos momentos, eles se somam. Então nós vamos ter, no espaço dos momentos, aquele termo lá vai dar para nós menos P' mais P mi. Aqui, ó. Menos P. Estou esquecendo esse fator aqui, e estou esquecendo também, não estou colocando esse I, que vem da derivada. Estou só colocando a forma do termo. Então também, se a gente quiser, pode omitir esse sinal menos. O que é importante aqui é que esse primeiro termo aqui, que é a corrente de convecção, ela vai estar dando para nós a soma dos dois momentos. Vai ficar no espaço dos momentos, vai ficar algo desse tipo. Psi tio barrado de P', a gente fatora esse pedaço aqui, psi tio barrado, psi tio de P. E aí aparece aqui a soma desses dois momentos. Então eu preciso, tem um momento associado a esse campo e tem um momento associado a esse campo. Então somam-se os momentos. Estou só chamando a atenção disso. Então essa aqui é realmente a corrente de convecção. Ela está levando em conta o termo de velocidade. Agora vamos dar uma olhadinha nesse termo aqui. Então, só dentro dessa mesma história, dessa mesma recomposição aqui do espaço dos momentos. Vamos pegar agora a composição psi barrado, tem a derivada, então vamos ter aqui uma derivada dmi do psi barrado, sigma mi, psi. A derivada está atuando em tudo. Então, quando nós passarmos para o espaço dos momentos, eu vou produzir aqui no psi barrado, esse psi barrado aqui vai produzir para nós essa exponencial I P' x. É esse termo aqui. Esse termo psi aqui vai produzir E a menos I Px. Então nós vamos ter exponencial de I P' menos P escalar x. Então quando nós formos tirar a derivada, a gente vai estar tirando a derivada dessa exponencial toda. Então vai aparecer aqui a diferença. Vai aparecer aqui um P' menos P, aí aqui o Mi, e aí aqui vai aparecer no espaço dos momentos, psi tio barrado de P', sigma Mi, psi tio de P. Então está aqui. Isso aqui é o que a gente chama de momento transferido. Quer dizer, o momento P' menos o momento P. Isso aqui a gente vai estar chamando de um momento Q. Quer dizer, como a ideia é essa. Eu tenho, eu sempre imagino que esse aqui é a situação inicial, tem um término no momento P, ele vai interagir com esse aqui, que vai sair do momento P', né? Então
Então, essa diferença aqui seria o momento inicial, quer dizer, é como se fosse o momento final, menos o momento inicial, igual a quê? Então, o momento final, isso é o momento transferido. Então, é como se o momento final vai ser o momento inicial, mais que, por isso que a gente chama, esse aqui foi o momento transferido para a partícula. A partir do momento inicial, ela ganhou um momento Q. Claro, esse momento Q vai vir da onde? A gente vai imaginar o seguinte, essa corrente aqui, ela vai se acoplar ao campo do fóton. O acoplamento, então está aqui só para lembrar, só colocar, apagar isso aqui, vamos fazer só a interpretação que a gente queria fazer. Se nós formos olhar esse termo aqui, né, quando houver a interação, esse termo aqui vai ser da seguinte forma, ele vai ser DI, psi barrado, sigma nini, psi, e aí a mi. É a interação da corrente, né? Na verdade a gente vai fazer isso aqui, a gente está considerando essa interação, a corrente interagindo com o campo eletromagnético. Esse aqui é o protótipo, né? O acoplamento mínimo eletromagnético. Então está aqui, vamos considerar só esse termo aqui. Então esse termo aqui é menos I é Q, menos I é Q sobre 2L. Então esse termo aqui é um termo na ação. A gente está colocando, na verdade, isso assim. Ó. Se não fizer o acoplamento da corrente com o campo, essa aqui é a interação. Isso aqui seria a ação eletromagnética, a ação de interação. Né? Isso aqui é a ação, o termo da ação que está me descrevendo a interação. Então, lembrar que isso aqui está sujeito a essa integral aqui na frente. Então, eu posso fazer uma integração parcial. Essa derivada pode vir para cá. Então, vamos poder escrever, fazendo a integração parcial uma vez só, a gente ganha um sinal menos. Então, vai ficar I é Q sobre 2N, psi barrado, sigma, nini, psi. Aí essa derivada vem para cá. DI é nu. E aí, como isso aqui é antissimétrico em mi, eu posso aqui antissimetrizar em mi. Então eu posso substituir esse termo aqui. Então, como eu vou antissimetrizar, isso aqui vai ficar 1 meio de dmi a mi menos dmi a mi, que é justamente o meio do f de mi. Então a gente vai produzir aqui um fator 1/4. E aqui o F mínimo. Que é então típica interação, né? Vamos ver daqui a pouco de momento magnético. Aqui só lembrar uma coisa, então eu fiz uma integração por partes aqui, por isso que esse sinal menos desapareceu. Mas vamos observar aqui o seguinte, vamos estudar a realidade desse termo. Esse termo aqui é real, F mini é real. Isso aqui é unidade imaginária, então a gente espera que esse termo aqui seja puramente imaginário. Psi barrado, sigma, nini, psi. Se eu quiser tirar o conjugado complexo desse termo, para ver a realidade dele, se ele é real ou imaginário, a gente, na verdade, tirar o conjugado complexo no espaço de Dirac é a mesma coisa que tirar o conjugado de Dirac. Psi barrado, sigma, nini, psi, tudo isso barrado. Então isso aqui vai dar psi barrado, sigma, nini, barrado, psi. Só que o sigma nini é comutador, é gama ni, gama mi, menos gama mi, gama ni. Isso aqui é o sigma nini. Se a gente barrar isso aqui vai ficar gama mi barrado, menos gama ni barrado, gama mi barrado. Estou só supondo que a gente já fez aí em outros cursos, né, o estudo da equação de Dirac. Em outros cursos de eletromagnetismo, os cursos por eletromagnetismo 2011, 2012, 2014, a gente devotou um tempo maior para estudar a equação de Dirac. Nesse curso aqui,
a equação de Dirac ficou um pouco como, tinha dado como tarefa, olhar essas aulas, então eu estou supondo aqui que quem chegou a esse ponto já estudou pelo menos aquele mínimo sobre as equações, sobre a equação de Dirac. Então, toda essa parte aqui eu vou meio rápido, porque na verdade é só recordação. Os barrados, né, as matrizes de Dirac são autoconjugadas de Dirac, então na verdade o sigma ini barrado é menos sigma ini. Então eu tiro esse barra aqui e boto um sinal menos aqui. Então mostra que essa grandeza realmente é imaginário puro. Então isso aqui é o imaginário puro, vezes i dá uma coisa real, isso aqui é real, então esse termo aqui é real. Então de fato nós não temos nenhuma inconsistência. Esse i aí, pelo contrário, ele é importante justamente para garantir que esse termo está dando um valor real, uma interação real. Né? Então tá aí, só para lembrar esse detalhe aí para quem não está muito familiarizado ainda com a equação de Dirac. Agora, o papel desse termo aqui, nós já tínhamos feito aí. Esse termo aqui, ele vai ter dois setores, vamos supor que eu queira considerar só o setor magnético. Quer dizer, o F, nós já sabemos que o F0i, na equação na nossa formulação covariante, o F0i embaixo é campo elétrico. E o Fij embaixo é menos epsilon i JK, campo magnético, componente K. Campo magnético euclidiano, componente K. Então é a parte magnética. Então se nós esquecermos, suponhamos que esse campo aqui só tenha, ou seja, podemos olhar essa interação, né? O setor magnético dessa interação. Claro que eu vou poder pegar 0i, 0i e 0 e 0, mas isso é a parte elétrica. Eu quero me concentrar no que eu leio daqui de parte magnética. Então isso aqui é I, N, Q, sobre 4N. Aí vamos ter aqui psi barrado, sigma e J, psi, F e J. Isso é o setor magnético dessa interação. E aí, lembrando, né, das nossas aulas aí, nós tínhamos visto, deixa aqui só um instantinho, olha, caderno, só para não ter que fazer de novo, foi feito na aula anterior, né, a gente tinha trabalhado aqui em era o sigma e J, né, deixa eu ficar aqui, sigma e J estava aqui. Sigma 0 está aqui, depois a gente fez aqui e J. Então vamos lá, só para relembrar aqui. Outra coisa, é bom, nosso sigma e J. Nosso sigma e J é o meio do gama I, gama J, menos gama J, gama I. Que como essas matrizes, como I e J, são diferentes, então essas duas matrizes são diferentes. Então elas anticomutam esse termo aqui, se junta com esse, dá um fator 2. Então, sigma e J nada mais é do que gama I e gama J. Esse é o sigma e J. É o gama I, gama J. Agora, gama I para nós é 0, sigma, matriz sigma de Dirac, de Pauli, menos sigma, 0. Do espaço euclidiano. Gama I em cima corresponde às matrizes. Gama 1 em cima é o sigma X. Gama 2 em cima é o sigma Y. Gama 3 em cima é o sigma Z. Então, quando eu coloco esse I aqui embaixo, eu estou colocando I nas matrizes de Pauli. Então, esse I aqui já é o I euclidiano. E aqui é a mesma coisa. 0, sigma J, menos sigma J, 0. E aí, vou fazer esse produto. Isso aqui vai dar para nós menos sigma I, sigma J, 0, 0, menos sigma I, sigma J. Mas aí a gente sabe que sigma I, sigma J, sendo I e J diferente, dá um I, epsilon, I, J, L, sigma L. Então vai ter um sinal menos global aqui, menos epsilon, I, J, L, sigma L, menos epsilon, I, J, L, sigma L.
Então, essa matriz aqui, ficou, essa matriz sigma e j pode ser escrita dessa forma. Então, isso aqui eu posso escrever como I é Q sobre 4M, vamos colocar aqui psi barrado, e aí aqui vamos ter sigma L, 0, 0, sigma L. E aí menos I F1JL, aí aqui vai aparecer o psi, e aí vem menos I YIJL, que veio daqui, dessa matriz. E aí aqui nós temos o FIJK, FIJ. Mas o FIJ é menos YIJK. Então essa é a interação. Então, IJL vezes IJ. Então esse menos I. Então esse aqui vai ficar mais I com I. Então aqui vai ficar. E fica um mais I. Eu vou apagar esse menos, esse menos e esse. Vai ficar I. I com I dá menos 1. Então aqui está aparecendo menos, tá? E aí, IJL, IJK dá 2 delta de LK. Dá 2. Então vai aparecer um fator 2, que vai cortar esse 2, e vai ficar um delta de LK. Então aqui vai ficar, na verdade, o campo magnético componente L. E aí a gente está vendo o seguinte, isso aqui se diagonaliza. Quem já estudou a equação de Dirac sabe que a componente relativisticamente importante é a superior. Então a gente desacopla a parte do espinor superior. Né? Se a gente imaginar que esse espinor psi, ele é um espinor psi e um espinor qui, esse aqui sendo as duas componentes superiores e essa aqui as duas inferiores, a gente tem que essa interação aqui, ela está produzindo para nós, ela vai dar para nós justamente menos E Q sobre 2M, e aí aqui vai ficar o espinor superior, si barrado, sigma, si, escalar. Muito bem. E aí, a gente sabe que, vamos fazer a comparação com o momento magnético, né? O momento magnético, ele é... Você desprezou a parte das energias? Desprezei a parte do espinor inferior, que é a parte não relativa. Estou pegando só o caso importante do espinor limite não relativista, para a gente poder ler diretamente o momento magnético. Então, eu estou dizendo que a parte de baixo ela é desprezada. Para ler o momento magnético, basta olhar a parte de cima. Então, a gente tem que o momento magnético, é o magnetron de Bohr, é acortado, que a gente escreve sobre 2M. Tá? E aí, aqui a gente tem o spin. E o spin é o meio de sigma, sigma sobre 2. Certo? E aí aqui a gente tem a razão giromagnética do elétron, do elétron em geral. Então, eu posso fazer o seguinte, aqui eu tenho a carga, vamos dizer, a carga, se eu estiver falando do elétron, a carga Q é igual a menos 1, se nós estivermos falando do elétron, né? Então, vamos dizer, a carga tem esse menos Q aqui. Então, vamos dizer que a carga seja Q igual a menos 1. Então, se a carga é menos 1, aqui vai ficar mais. Então, estou pegando carga Q igual a menos 1. Então, aqui fica E sobre 2M. Aqui eu boto 2 e aqui eu boto 2. Ó. Esse 2 aqui foi colocado artificialmente, porque apareceu E sobre 2M. E sobre 2M é o magnetron de Bohr. Claro, o magnetron de Bohr em unidade de H cortado igual a 1, C igual a 1. Então, isso aqui é o magnetron de Bohr, E sobre 2M, no sistema de unidades naturais. Aqui, eu botei esse 2 aqui para compensar esse 2 aqui. E aqui aparece o spin. E aqui está aparecendo a razão giromagnética G igual a 2. Então, esse foi um dos grandes sucessos, a gente está reobtendo aqui um grande sucesso da equação de Dirac, que é a razão giromagnética do elétron, C igual a 2. Então, aqui sai razão giromagnética E igual a 2, G igual a 2, magnetron de Bohr, e aqui é a magnetização. É o operador de spin aqui calculado no estado, é como se fosse o valor médio do spin, que é exatamente isso aqui, o S, né? Quer dizer, a
a gente sabe que o momento de polo magnético a gente escreve dessa maneira: a razão giromagnética, o magnetron de Bohr, nas unidades H cortado igual a C igual a 1, e aqui o spin. Então, se o spin é H cortado sobre 2, sigma, ou 1 meio de sigma, esse fator aqui dá o G igual a 2. Então, esse 2 foi colocado aqui, e isso aqui dá direitinho. Então, nós obtemos aqui a razão giromagnética. Então, claro, a equação de Dirac, ela dá para nós, corretamente, a razão giromagnética. Claro que esse valor é um valor que vem da equação de Dirac. Quer dizer, na mecânica quântica ordinária, não relativística, a gente impõe à mão que o G é igual a 2. Então, isso aqui é imposto à mão. Na mecânica, então, isso aqui é mecânica quântica não relativística. Na mecânica quântica relativística, o GE sai igual a 2, automaticamente, na mecânica quântica relativística. Mas o valor experimental não é esse. O valor experimental é esse: G menos 2 sobre 2, tá? 0,001159 e assim vai. O valor hoje é conhecido, todo mundo pode procurar, o valor é conhecido até a décima, experimentalmente medido até a 11ª casa decimal. Estou colocando só as 6 primeiras casas decimais. Então, isso aqui dá para nós um G menos 2 igual a isso aqui vezes 2, vai ficar 18, 11, 3, né? Isso. Aí 2, 0, 0, 0. Então, isso aqui vai ficar G igual a 2. Então, G vai ficar igual a 2,002. 0,02, 318. E aí continua, o valor experimental vai até a 11ª casa decimal. E aí aqui a gente obtém esse valor para a gente. Então, o valor da mecânica quântica relativista é esse aqui. Esse valor aqui é o valor da mecânica quântica relativista, equação de Dirac, usada em conexão com o eletromagnetismo. Essa correção aqui, ela está além da mecânica quântica relativística. Então, essa correção aqui é a correção que nos vem da teoria quântica de campos. Então, essa correção aqui vem da QED, da eletrodinâmica quântica. Ela nos dá conta dessa correção ao valor 2, que é obtido na mecânica quântica relativística. Então, só para ilustrar. Então, isso aqui é o caso, né, fermiônico, o acoplamento, né, do elétron, o campo do elétron com o campo de Maxwell. Lembrando que aqui, esse termo aqui, em presença do campo eletromagnético, esse termo aqui tem isso aqui é o que? Isso aqui é uma densidade. Então, eu tenho uma densidade acoplada com o campo elétrico. Deixa eu apagar isso aqui, né? Então, esse termo, então a interpretação desses termos da corrente, né, é essa aqui. Esse termo aqui, vamos dizer assim, é a corrente convectiva, quer dizer, é a corrente que vem do movimento da carga, é a corrente de convecção, é a carga elétrica, é a densidade de carga do campo do elétron em movimento. Aqui, esse setor aqui, ele está me dando o momento de dipolo, é o momento de dipolo magnético do elétron, é o termo de momento de dipolo magnético, e esse termo aqui é o termo que está me acoplando. A densidade é uma correção já de ordem E2, portanto é uma correção mais fina do que essa, porque se vamos dizer assim, no sistema de unidades naturais, né, é 2 sobre H cortado C, isso aqui é 1 sobre 137, é a constante de estrutura fina. No sistema de unidades naturais, H cortado igual a C igual a 1. Então, E2 é 1 sobre 137. Então, é 1 sobre a raiz de 137, que é aproximadamente 11,5. Então, esse termo aqui é menor do que esse. Esse termo aqui é de ordem
1 sobre 137, é 2. Esse termo aqui é a raiz de 137. Então esse termo já é uma correção mais fina, já é uma correção ainda de segunda ordem, na constante de acoplamento, que é a carga elétrica. Então esse termo aqui é o termo que a gente chama de termo de London, porque é o termo que aparece, nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente acopla campos, natureza, ozônio. Então esse aqui é o termo de London, que dá o acoplamento da densidade de portadores. Aqui a gente tem uma densidade de portadores acoplada com o campo eletromagnético. Então aqui nós estamos acoplando a carga em movimento, aqui nós estamos acoplando o momento de dipolo, e aqui, esse termo aqui, ele nada mais é do que a densidade. Aqui tem um momento, então isso aqui está relacionado com a velocidade, mas psi barrado psi é a versão relativística do psi-dado em psi. E isso aqui para nós, a gente sabe, é uma densidade de probabilidade. Então, isso aqui é uma densidade. Essa densidade aqui de partículas, ela vai estar se acoplando aqui com o campo eletromagnético. Então, a gente começa a perceber que na estrutura da corrente eletromagnética, né, com o Shell, a gente usou as equações de movimento para obter essa expressão da corrente. Então, a gente tem essa informação a mais aqui. O potencial eletromagnético está se acoplando, inclusive, com a densidade de carga. Por exemplo, quando a gente usa as equações de Maxwell, né, e vai calcular o campo de um elétron em repouso, a gente, na verdade, está usando só esse termo aqui. A gente vai para o preferencial de repouso. Esse termo aqui não tem, esse termo aqui seria momento de transfer, e esse termo aqui é uma densidade, também a gente despreza. Então, a eletrodinâmica, quer dizer, clássica, que a gente estuda em geral, a gente não está levando em conta nem esse termo, nem esse termo. Quando a gente estuda, o campo elétrico de um elétron, a gente só olha a carga. A gente não vê que esse elétron tem spin. Então, ele é um momento de polo magnético também. Se o elétron em repouso é um momento de polo magnético, ele vai gerar o campo magnético de um dipolo. Esse termo aqui nós não estamos levando em conta, nem esse termo aqui. Está me dando, na verdade, esse termo aqui, ele acopla a densidade com o potencial eletromagnético, como a gente viu. Se a gente colocar, como a gente colocou, só para a gente ter uma ideia, se a gente colocar, pegar a equação de Maxwell, só trabalhar isso, porque na hora de trabalhar o caso bosônico ou o caso de spin 1, a gente vai ter características muito parecidas. Então vamos já começar a discutir. Vamos dar uma olhadinha só na repercussão, né, dessa informação aí nas equações de Maxwell com fontes. Então nós já tínhamos a nossa equação de Maxwell com fonte, é isso aqui. Dmi F μi igual a nossa corrente Jni, que é psi barrado gama ni psi. Muito bem, mas agora, se nós estamos usando a informação, nós estamos indo na análise microscópica dessa corrente, nós sabemos que o psi que está aqui, ele satisfaz uma equação, que é a equação de Dirac. E a equação de Dirac deu para nós esses termos aqui. Então, vamos colocar isso aqui. Isso aqui vai me dar IQE sobre 2m, e aí aqui a gente vai ter psi barrado dmi psi menos dmi psi barrado psi. O primeiro termo. Vamos pegar o segundo termo. Menos i aqui. Menos i. Aqui, 2m dmi. De novo. I. Psi barrado. Sigma i. Psi. E depois, o último termo. Menos Q é ao quadrado sobre 2m sobre L. Psi barrado, psi. Aí. Muito bem. Então, essa é a estrutura geral da equação de Maxwell, onde agora nós estamos usando uma informação microscópica, que é a estrutura da corrente eletromagnética. A corrente eletromagnética não é simplesmente uma carga e
e uma corrente, né? Não é um Rho e um J. Eu agora estou sabendo o que está dentro do Rho e o que está dentro do J. Então vamos pegar, por exemplo, a primeira componente, a primeira equação de massa, colocando μ igual a zero. Então quando a gente coloca μ igual a zero, do lado esquerdo a gente tem dmi f min. Isso a gente já está lembrado bem, dmi f min. Então tá, dmi f de zero. Então aqui só pode ser i. E aqui só pode ser i. E aí o f i zero desce menos f i zero. Mas f i zero é menos f zero i. Então aqui fica zero i e aí aqui ganha um sinal mais. E esse objeto aqui é o campo elétrico. Então o lado esquerdo dessa equação, no caso do μ igual a zero, já me dá a divergência de E. Então está me dando justamente a equação de Gauss para o campo elétrico, do lado esquerdo. Agora, aqui nós vamos ter derivada temporal, se o μ é igual a zero. Então nós vamos ter I, que é sobre N, psi barrado, psi ponto, derivado em relação a T, menos psi ponto barrado, psi, derivada temporal. Aí aqui nós vamos ter μ igual a zero. Então vamos ter menos I, que é sobre 2L. dmi. Aí aqui vamos ter psi barrado, sigma, né? dmi, sigma barrado, μ zero, psi. Aí de novo vai acontecer a mesma coisa, ó. Isso aqui vai ficar, se esse aqui é zero, aqui só pode ser i, por causa da antissimetria. Então aqui fica índice i e aqui fica índice i, que é o índice da divergência. Então ficou esse termo aqui, né? E depois esse último termo aqui, que é menos que é ao quadrado sobre n psi barrado psi. E o ali é o A zero, é o φ, o potencial elétrico, o potencial associado ao campo elétrico. Então a gente já está vendo que esse termo aqui, que é eletromagnético, ele vem do lado de cá. Então a gente já está ganhando um termo que vai ser divergente de E mais que E ao quadrado sobre N psi barrado psi, está ligado à densidade das cargas, e aqui o potencial, φ. Esse é o lado esquerdo da equação. Estou trazendo esse termo aqui para cá. E aí aqui embaixo a gente ficou com a nossa equação normal. I, que é sobre N. Vamos daqui a pouquinho já interpretar esses termos aqui. Então isso aqui está dando para nós, vamos deixar assim, psi barrado, psi ponto. Esse termo aqui dá menos, psi ponto barrado, psi. E esse termo aqui vai ficar menos, que é o termo I, que é sobre 2N, e aí aqui nós vamos ter DI, e aí vamos ver o que é esse sigma 0I. Sigma 0I é um meio de gama I, gama 0, menos gama 0, gama I. Isso é o sigma I, 0. Mas eles anticomutam. Então aqui vai dar um sinal, vai dar. Esse cara aqui vai ficar com um sinal mais e vai se juntar a esse que vai dar um fator 2. Então no final de tudo dá gama I e gama 0. Quem é gama I? Gama I é 0, matriz de Pauli sigma I, menos matriz de Pauli sigma I, 0. E o gama 0 é identidade, 0, 0, menos identidade. Então esse produto aí dá para nós, pode dar 0, 0, menos sigma I,
menos sigma I zero. Então esse termo aqui, ele está dando para nós essa estrutura, vai dar para nós psi barrado, mas psi barrado vamos colocar assim, psi barrado é psi dagger gama zero. Então o gama zero ainda vai multiplicar, porque na verdade precisava ter feito tudo isso, né? Poderia? Não, mas o gama zero ainda vai multiplicar. Eu teria psi barrado, que é isso aqui, psi dagger, psi barrado. É psi dagger gama zero. Aí quem é sigma I zero? É gama I gama zero. Aqui eu tenho gama zero que vem do psi barrado. Aí quem é sigma I zero? É gama I gama zero. E aqui psi. Então, gama I gama zero é anticomuto. Então aqui eu posso botar um zero, aqui eu boto um I e aqui me dá um sinal menos. Gama zero ao quadrado é a identidade. Então aqui vai ficar a identidade, depois eu vou ficar menos psi barrado, gama I psi. Então isso aqui é psi barrado. Vamos decompor o psi de novo dessa forma. Um espinor psi de duas componentes, um espinor φ. Quem já estudou a equação relativa de Dirac sabe que essa parte aqui domina no limite não relativista, e no limite não relativístico essa parte aqui tende a zero, porque ela vai com ordem V sobre C. Então vamos colocar essa decomposição aqui com o sinal menos psi dagger, Q dagger, gama I zero, sigma I zero, menos. Então tem esse menos aqui global que vai pegar esse menos aqui. Opa, esse não, só estou pegando sigma zero ali. Perdão, então esse aqui tem esse menos aqui com esse menos aqui. Tá certo. Tá certo. Eu tenho esse menos aqui. Agora, gama I é isso aqui, menos sigma I, desculpa, gama I é zero, sigma I, perdão. Tá certinho, menos sigma I zero. E aqui psi. Então, ao fazer esse cálculo, isso aqui vai me dar zero, então vai me dar sigma I aqui em cima, vai me dar menos sigma I psi embaixo. Então, eu fizer esse cálculo. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que esse termo, do ponto de vista não relativístico, ele não é importante. Por quê? Ele vai estar acoplando o termo que é não relativisticamente significante com o termo que tende a zero, quando V é muito menor do que C. Então, esse termo aqui, no caso dessa componente, ele é não relativisticamente supresso. Ele tende a zero no limite não relativístico, por causa dessa mistura, né, das duas componentes. A matriz sigma I, a matriz gama I, ela é ortodiática, então ela promove essa mistura das duas componentes. Então, no limite não relativístico, esse termo aqui pode ser desprezado, porque ele vai misturar a componente dominante com a componente que tende a zero. Esse termo aqui não, esse termo aqui vai ficar menos Q ao quadrado, vou colocar aqui, sobre M, e aí psi barrado é psi dagger, gama zero, psi. Do ponto de vista dessa decomposição aqui, da componente não relativisticamente dominante, da componente que tende a zero no limite não relativista. Então, no limite não relativista é como se o ferro ficasse bidimensional, só com duas componentes. Então, esse termo aqui, como a matriz gama zero é diagonal, ela é 1 menos 1, esse termo aqui vai no limite não relativista, ele vai com psi dagger, psi. Então, a gente já está, vamos fazer o seguinte, nós já estamos usando essa equação, a gente já está vendo a versão não relativista no setor fermiônico, olhando, vamos dizer assim, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com um elétron em repouso, né? Com um elétron em baixa velocidade. Então, esse termo aqui, ele está me dando justamente o quê? Uma densidade, isso é uma densidade de probabilidade, então, isso é uma densidade. Vamos olhar esse termo aqui, psi barrado, que é psi dagger, gama zero, psi ponto. Derivada temporal, qual é a estrutura, né? Vamos dar uma olhadinha só. Qual é a estrutura, né, do Fermi de Dirac? Quer dizer, na verdade, né, psi ponto significa, o que significa tirar a derivada temporal? Significa que no espaço de Fourier, nós estamos multiplicando pela frequência. Né? Então, que a exponencial é I, kappa x, menos ômega t. Claro que tem esse, vamos pegar aqui esse I que é sobre E, vamos botar só I que é sobre E, é o que é. Psi barrado é
cidade que dá. Gama zero é identidade, 0, 0 menos identidade. E aí quando eu derivar esse psi ponto, né? Aqui eu vou ter psi, mas eu vou estar multiplicando com aquele fator, menos i ômega. Esse menos i com aquele i dá 1. Menos i com aquele i dá 1. Oi? Ali é psi, depois... Aqui é psi, e aqui é aqui. Tá certo, corrigindo aí. Então, isso aqui está fora, isso aqui é outra coisa. Esquecer isso aqui por enquanto. Então tem esse ômega aqui, vai ser energia, que é H cortada é igual a 1. Então aqui a gente está produzindo Q sobre M, e aqui a energia. E aí no termo, no caso não relativístico, esse termo aqui tende a zero, então isso aqui vai entender para nós é o seguinte, Q sobre M, a energia, isso aqui não é campo elétrico não, é energia. E aí vai ficar cidade, psi. Muito bem. Agora, no limite não relativístico, a energia, quer dizer, a energia é o que? A raiz quadrada de P2C2 mais M2C4. Então, essa C é igual a 1. Então, essa energia tende a M. Então, no limite não relativístico, tende a M. Então, isso aqui vai tender a 1. Então, esse termo aqui está me dando justamente o quê? Isso aqui é uma densidade de partícula vezes a carga. Então, isso aqui está me dando uma densidade de carga. Então, esse termo aqui, né, esses dois termos aqui, eles vão trabalhar para me dar uma densidade de carga. Quer dizer, a densidade de carga vai sair daqui. Então, esse termo aqui, ele vai virar para nós a densidade de carga. Tá? Esse termo aqui está virando psi barrado, psi, a gente vai dar psidade, psi. Isso aqui está virando a densidade de partícula. Vamos colocar assim. Porque a gente tem a seguinte coisa, né? A densidade de partícula, a densidade é psidade, psi. Se eu multiplicar pela carga, eu vou estar tendo a densidade de carga. Então, ou se quiser, a gente pode colocar esse termo aqui, que é a densidade de partícula, na verdade ele é a densidade de carga sobre E. Pode pensar, a densidade de partícula é a densidade de carga sobre E. Vamos deixar assim. E aqui, vou botar aqui, eu tenho esse, então esse termo aqui, esse termo foi colocado aqui, que é esse termo aqui, desculpa, que já foi para cá. Então, no limite não relativista, o que a gente está obtendo é isso aqui. Esse termo aqui é o termo usual de Dirac, das equações de Bhatt. Divergência de E é igual a ρ. Mas agora, se a gente está levando em conta correções de ordem mais alta, aqui está aparecendo um termo de E ao quadrado. Esse termo aqui está acoplando a densidade de partículas com o potencial eletromagnético. Então, esse termo aqui, ele, quer dizer, é uma correção de ordem mais alta, ele é de ordem E2. Né? Em relação a esse termo aqui, vamos colocar aqui esse termo aqui para nós, ele ficou sendo cidade psi. Então, é a densidade de carga. Esse termo aqui é a cidade psi. Então, se a gente quiser, a gente pode tirar, por exemplo, um E2 daqui, eu posso deixar Q2 e aqui colocar um outro E, que é o Q2E2. Esse termo aqui, então, vai virar a densidade. Isso aqui é a densidade de carga. A densidade de carga, ou E. E aqui vai ser a densidade de carga também. Só que está multiplicado por esse fator, E sobre E. No caso de Q ser igual a 1 ou menos 1, no caso do elétron, por exemplo, ou do cos, Q2 é igual a 1. Então a gente está falando Q é igual a 1. Então a gente for com essa correção. Aparece uma correção aqui, que é da ordem E sobre M. Então, e acoplado ao potencial. Então isso aqui é um efeito. Isso aqui é um efeito mais microscópico, né? Esse efeito aqui, isso aqui seriam as equações de Maxwell clássicas
no sentido de que eu tenho densidade de carga gerando campo elétrico. Aqui agora também tem densidade de carga gerando campo elétrico, mas eu tenho essa correção aqui, que é um efeito, vamos dizer assim, um efeito semiclássico. Por que ele é um efeito semiclássico? Porque de uma certa maneira, não, porque nós estamos usando informação da equação de Dirac. A equação de Dirac é uma equação que já está levando em conta a natureza quântica do elétron. Então isso aqui seria já uma correção de natureza semiquântica, né? Para a equação de Maxwell, vindo então com um acoplamento com potencial. É tipo uma equação de Proctor, né? Só que aqui, essa densidade aqui, se essa densidade aqui, por exemplo, for constante, né, for uma constante, espaço temporalmente constante, isso aqui está se comportando exatamente como se fosse uma massa de Proctor, que é um termo de blindagem. Então a gente tem um efeito aqui, né, um efeito de blindagem, que vai aparecer. É como se essa densidade for constante, é como se eu tivesse simplicidade de psi igual a um certo ou zero, né? Aquele termo ali seria uma constante. Agora, claro que a densidade pode ser, se a partícula for pontiforme, a densidade psi, né? Que a densidade psi, ela é proporcional a um delta de Dirac. Se a partícula estiver localizada na origem, por exemplo. Então, aqui eu tenho a partícula na origem, e aqui eu também vou ter essa densidade da partícula na origem. Mas agora aqui eu vou ter o problema desse campo aqui, calculado, né? Numa posição, se a gente vai falar um pouco de nos anos 30, via muita massa como energia. Isso, a massa era praticamente o resultado da energia, da alta energia eletromagnética, isso. Aí não está mais ou menos nesse quadro? Quer dizer, aqui está, a gente está pensando que, mas aqui a gente está fazendo uma interpretação mais assim, esse campo do elétron, né, como sendo uma distribuição de carga, massa e spin. Então a gente está vendo, sim. Agora, a questão mais séria que está aparecendo aqui é que a gente vai entrar, talvez, numa dificuldade aqui, que seria, se essa carga for pontiforme, imaginar que aqui eu tenho uma função delta. Então, aqui tem uma carga pontiforme na origem. Então, isso aqui é delta 3 de x. Da minha carga aqui. Aqui também eu vou ter delta 3 de x. Tá certo? Só que agora, então isso aqui, se eu pegar o limite, estou trabalhando no caso eletrostático. Isso aqui é menos laplaciano de φ. Agora, se isso aqui é delta 3 de x, isso aqui só contribui e de infinito para x igual a zero. Então isso aqui está me obrigando a estar tomando potencial aqui na origem, porque a gente sabe que a função delta de x vezes a função delta de x menos a vezes f de x, isso aqui é igual a f de a delta de x menos a. A propriedade da função delta. Então se eu multiplico a função delta por uma função, eu reobtenho a função delta, mas o valor da função no centro da função delta. Então, isso está me dizendo o seguinte, eu quero calcular o potencial, mas nessa equação o valor do potencial na origem contribui. E isso é um infinito. A gente sabe que o potencial na origem deve ser infinito. Então, esse termo aqui, ele coloca, se a gente for levar em conta esse efeito semiclássico, a gente começa a entrar num problema de consistência. Por quê? Como é que eu vou calcular o potencial para todos os pontos se essa equação está me aparecendo um termo que é infinito? Então isso deve estar me dizendo o seguinte, eu tenho um problema no limite semiclássico de considerar a partícula pontiforme, realmente uma partícula de extensibilidade zero. Por quê? Porque se eu estou no limite semiclássico e digo que a partícula é completamente localizada, eu estou perdendo informação sobre o comprimento de onda de Compton dela. Se a partícula é uma partícula quântica, associada à massa dela, nós temos o comprimento de onda de Compton da partícula, que é H cortado sobre MC. Em unidades, H cortado igual a C igual a 1, é 1 sobre N.
Então, do ponto de vista semiclássico, do ponto de vista, quando a gente entra com a mecânica quântica, a partícula deixa de ser realmente puntiforme. E aí eu tenho que pensar que, na verdade, a partícula puntiforme, eu poderia pensar, é no fundo uma partícula estendida. A gente poderia pensar num modelinho assim. É como se o elétron fosse uma partícula estendida com um raio R na faixa. Eu tomaria o raio do elétron igual ao seu comprimento de onda de Compton. Eu poderia pegar assim, a densidade, né? Ela seria a carga do elétron, sobre 4/3 de πr. Tem que fazer um modelinho bem ingênuo, né, de um elétron esférico. A carga sobre o volume, onde esse R aqui está ligado, né, é o comprimento de onda de Compton. Quer dizer, a partícula já não é mais puntiforme, ela se estende, né, até uma região que é compatível com o seu comprimento de onda de Compton. Então, eu poderia pensar que essa densidade aqui, ela está ligada, vamos dizer assim, esse R3 é 1 sobre M3, né? Então, isso aqui estaria me dando M3, massa do elétron, sobre 4/3, ou 3/4 de π, assim, 3 sobre 4π, é M3. Em unidades naturais, K igual a C igual a 1. Então, eu pensaria que a densidade de carga do elétron é constante até uma distância e é zero dali para frente. Então, eu teria que olhar para essa equação de Maxwell. Deixa eu apagar isso aqui. Nós olharíamos para essa equação da seguinte maneira. Vou apagar isso aqui. A gente teria que, então aqui tem, vou botar assim, aqui não tem mais, aqui eu teria aqui a gente teria E sobre M, e aqui a gente tem um ρ. Então a gente pensaria o seguinte: no interior do elétron, né, a densidade, não, vamos pensar se a gente teria esse termo, que seria muito X. Se a gente fizesse isso assim. Tá certo. Então a gente poderia pensar assim, vamos manter essa equação, divergência de E, vou colocar assim, mais E sobre M, então aqui a razão entre a carga e a massa, aqui a densidade de carga, né, assim, seria alguma coisa aqui, a densidade de carga, vou botar, ela é isso aqui, vou colocar aqui, está aparecendo a densidade de carga. Então, a densidade de carga, vou botar E sobre M, então vou botar assim, densidade de carga, aqui φ de x, obviamente, e aqui a densidade de carga. Vamos ver que a gente quisesse olhar para essa equação. Então, eu poderia pensar o seguinte: essa equação, a densidade de carga é não nula dentro do raio R e a nula para fora, a densidade de carga. Então, vamos dizer assim, se nós quisermos tirar o campo elétrico, né, então vamos pensar assim, então vamos dizer que a ideia seria essa: eu teria uma esfera uniformemente carregada aqui, com raio R, certo? E eu quero calcular o campo elétrico, por exemplo, aqui fora do elétron, uma distância maior do que o seu comprimento de onda de Compton. Então, eu quero calcular o campo elétrico aqui, nesse ponto aqui. Então, eu pensaria, vamos integrar essa equação aqui, que aí, claro, meu problema tem simetria esférica. Então, vamos fazer a lei de Gauss. Vamos usar o teorema de Gauss aqui. Vamos pegar uma superfície esférica de raio R maior do que R. Então, isso aqui vai me dar a divergência de E. A divergência de E é o fluxo do campo aqui. Então, vai ficar 4π R2 vezes o campo elétrico. É o fluxo do campo elétrico, né? O campo é 4π R2, quer dizer, o campo supondo que o problema tem simetria esférica, então o campo é o mesmo em todos os lugares, o fluxo então é um fluxo, naquele raio é um fluxo constante. Mas E sobre M. Potencial. Agora, só que
quando eu for fazer essa integral aqui, eu vou estar integrando isso aqui, quer dizer, eu estou fazendo isso aqui, ó. Integrando d3x rho de E φ de x. Vamos colocar assim, está fazendo isso aqui. Na verdade, o meu problema é esférico, tem simetria esférica. O meu potencial depende só de R. Vamos colocar assim. Rho de E φ de R. Igual, eu estou fazendo o fluxo aqui fora. Então, estou pegando só a carga interior. A carga interior é a carga total do elétron, é o E. Que aqui é a carga, é só multiplicar pelo volume. Estou imaginando, então, isso, o elétron, fazendo um modelinho. O elétron é uma carga, é uma densidade, é uma esfera uniformemente distribuída de carga, um raio na ordem do comprimento de onda de Compton dele, para poder evitar o problema daquela singularidade. Eu estou calculando o campo elétrico aqui fora. Mas só que a gente tem que observar o seguinte, o campo elétrico aqui fora, se não houvesse esse termo, ele seria exatamente o que a eletrodinâmica normal nos dá. E sobre 4π epsilon 0 R2. Nós não estamos colocando epsilon 0. E sobre 4π R2. Mas, agora eu tenho que levar em conta a contribuição do potencial aqui dentro. Eu tenho que integrar esse φ de R aqui dentro. Isso aqui é uma constante. A densidade de carga, ela é constante. Ela é E sobre 4 terços de π R3. Essa densidade aqui é constante. Eu posso tirar ela da integral. Eu estou supondo, fazendo esse modelo. E aqui eu tenho integral em d3x de R. Claro que aqui tem o elemento de volume, R2, seno de θ, dr, dθ, dφ. Vou integrar no ângulo sólido. Esse problema não depende nem de θ nem de φ. Então, integral vai dar integral no ângulo sólido dá 4π R2, não é isso? Seno ao quadrado de θ, dθ, dφ. O dφ dá 2π, que o seno ao quadrado de θ por 0 aqui dá 2, então vai ficar um 4π. Então isso aqui vai produzir um 4π. E aqui não tem integral entre 0 e R, dr. Porque, claro, daqui para fora a densidade é 0. A densidade, então eu só vou ter densidade não nula aqui dentro. Então esse termo aqui ele só vai contribuir aqui dentro, porque só aqui dentro que eu tenho uma densidade não nula. Aqui fora a densidade é 0. O campo não é 0, o potencial não é 0, mas a densidade é 0. Então esse termo só vai, eu vou ter que fazer essa integral aqui. Então esse termo aqui está me dizendo o seguinte, eu estou fazendo essa integral de 0 até R desse φ de R aqui. Posso pensar aqui, então, no fundo eu tenho uma contribuição que é nova, eu tenho esse termo aqui. Então essa integral desde 0 até R de φ, ela vem para cá. Então é como se eu trouxesse esse termo para cá, menos ρe, que eu sei o que é ρe, vezes E sobre M, menos 4π E sobre M. E aí eu tenho 3 sobre 4π, então 4π vai cancelar, vai dar aqui um fator 3. Vai aparecer aqui um E2, e aqui um M3 sobre N vai dar um M2, vai ficar EM ao quadrado, e aí aqui tem um fator 4, que cortou. E aqui eu vou ter integral desde 0 até R de dr e de R. Opa. Então a gente está vendo que tem um termo aqui que está blindando a carga, ele está mexendo nessa carga. Eu tenho esse valor menos isso aqui, que vai levar em conta toda a integração desse potencial aqui dentro. Claro, eu tenho uma equação que é íntegro diferencial. Eu posso resolver essa equação, né? Por exemplo, você pode resolver essa equação derivando, mas vamos deixar assim. Não vou resolver agora, o meio pode resolver. Mas o que é importante é que a gente está tirando do campo elétrico. Se não levasse em conta esse efeito, o campo elétrico seria só isso, seria o campo elétrico usual. Mas agora, esse efeito de termos colocado informação sobre a equação de Dirac, que é um efeito então, semiclássico, né? Semiclássico, semiquântico, na equação de Max, que ele está mexendo, na verdade, isso tudo aqui é uma constante, essa integral é de 0 a R, então nada aqui depende de R. Então, eu estou obtendo aqui
aqui uma carga é efetiva. Nós temos aqui uma carga efetiva que está levando em conta o efeito desse potencial. Uma coisa interessante de estudar é saber se isso aqui, na verdade, aumenta ou está diminuindo, né, o sinal da carga, porque ele tem que saber o sinal. Se esse φ aqui for positivo, esse termo aqui é completamente positivo e dá uma carga menor. Se esse φ for negativo, isso aqui cresce um pouquinho. Tem que fazer só uma análise, né, para saber se φ, e não é difícil fazer isso, saber se essa grandeza φ é positiva ou negativa, né? Imaginando aqui, impelando que a carga do elétron é menos quer dizer, esse termo aqui vai vir, né, no sentido de alterar essa carga. Então, essa equação, quer dizer, isso está mostrando que esse termo aqui, tipo longo, ele tem, na verdade, um efeito de blindagem ou anti-blindagem sobre a carga elétrica. Na prática, né? Quer dizer, então a gente não pode também, colocando esse efeito semiquântico, imaginar que a carga é constante, que a carga é multiforme. Se a gente abre mão da descrição semiquântica, da estrutura interna, da estrutura microscópica do campo psíquico, de simplesmente uma densidade de carga, tudo bem, mas quando eu introduzo aí a informação de que esse psi, a solução da equação de Dirac, eu trago efeitos novos. Então, é isso que eu acho que é importante a gente chamar a atenção. Quer dizer, o efeito da descrição microscópica em cima das equações de Maxwell. Isso aí foi só, né, vamos dizer assim, a equação, né, se a gente pegar essa equação aqui, para mim, igual a zero. Agora, claro, eu posso pegar a parte espacial. Se eu pegar a parte espacial, não vou nem fazer isso, fica como tarefa do curso, eu vou deixar para trabalhar isso mais no caso dos bósons, né? Essa parte aqui dá o que a gente já sabe, é o rotacional de V menos dEdt. Então, aqui sai Ampere Maxwell. E aí, desse lado aqui, para a parte espacial, vai sair a corrente. Agora aqui, isso não vai mais ser zero. Vai sair aqui alguma coisa ligada ao magnetismo. E aqui vai sair alguma coisa também, que vai ser tipo uma blindagem. Então, eu acho que vai apenas na próxima aula a gente trabalhar um pouquinho isso aqui, porque isso aqui vai mostrar que, se a gente pegar, vai aparecer, quer dizer, no campo magnético, o campo magnético vai sentir o momento magnético. Quer dizer, a gente vai gerar um campo magnético devido ao dipolo magnético do elétron. Não vai ser só o efeito da carga, da corrente devido à carga. Isso aqui é a corrente de convecção. No caso espacial, está levando em conta a derivada espacial, que é o momento é a velocidade. Então, esse termo aqui é um termo de velocidade, é um termo que vai ser ρ vezes V. É justamente o movimento das cargas. Está gerando isso aqui. Vai gerar um campo magnético, obviamente. Mas a fonte não é só o campo magnético. Aqui também eu vou ter um dipolo magnético. Que aqui vai estar, no caso espacial, vai aparecer aqui o spin. Então, o campo magnético vai ser o campo magnético gerado pelo movimento da carga, pelo momento magnético, e aqui esse termo aqui também vai fazer o papel de um termo de blindagem. Então, isso é o efeito